Você já se perguntou por que algumas pessoas permanecem firmes, serenas e inquebrantáveis mesmo quando o mundo desmorona ao redor delas? O que as torna diferentes? Que poder mental cultivaram para não se quebrarem sob pressão? A resposta não está na sorte, mas em uma filosofia milenar que moldou os espíritos mais fortes da história. Marco Aurélio, o imperador filósofo, não apenas governou um império, ele dominou a própria mente em meio ao caos, à guerra e à perda. Seus ensinamentos não são frases bonitas, são armas mentais que transformam o sofrimento em poder, a dor em sabedoria e a adversidade em força. Hoje, mais do que nunca, precisamos dessa clareza. Em um mundo que constantemente exige sua atenção, que o empurra para o barulho, que o enfraquece com distrações e emoções reativas, existe um segredo silencioso que pode mudar sua vida. Sua mente pode ser seu refúgio ou sua prisão. E só você decide qual das duas será. Este vídeo é um chamado, não para apenas sobreviver, mas para dominar. Para se tornar alguém que não se quebra, que não reage impulsivamente, que não implora, mas que escolhe com serenidade, age com propósito e resiste com dignidade. Mas antes de começarmos, faça algo poderoso. Vá até os comentários e escreva: a partir de agora escolho ser minha melhor versão, sou estoico. Isso não é apenas uma frase, é uma afirmação de identidade. É seu primeiro ato de domínio. Porque quando você declara, você grava. E quando você grava, você vive. Escreva. E que comece sua transformação. Número 1. A força mental começa com o controle dos pensamentos. A força mental não é um dom inato, mas uma habilidade que se cultiva, e tudo começa com o controle dos pensamentos. Segundo o estoicismo, nossa mente é como um jardim. Os pensamentos são sementes que germinam e dão frutos, dependendo de quantos alimentamos. Se você permite que pensamentos negativos e autolimitantes criem raízes, logo dominarão sua percepção e suas ações. Mas se você escolher cultivar pensamentos positivos, construtivos e alinhados com seus objetivos, transformará sua vida de dentro para fora. Epicteto dizia que não são os eventos que nos afetam, mas nossa interpretação deles. E essa interpretação surge daquilo que escolhemos pensar. Primeiro, devemos reconhecer o poder dos nossos pensamentos. Tudo o que experimentamos começa com a forma como interpretamos mentalmente. Por exemplo, um desafio pode ser visto como uma oportunidade de crescimento ou como uma barreira intransponível. Essa escolha não depende do desafio em si, mas de como decidimos pensar sobre ele. Aqui está o verdadeiro controle, porque mesmo que não possamos governar o que acontece ao nosso redor, sempre podemos escolher como reagir internamente. Esse princípio estoico é fundamental. Concentre-se no que você pode controlar, e isso sempre inclui seus pensamentos. O próximo passo é identificar os pensamentos nocivos que se infiltram na sua mente. Eles podem ser crenças limitantes como não sou bom o suficiente, ou julgamentos que alimentam o medo e a insegurança. Uma vez reconhecidos, não os combata com resistência. Isso só os fortalece. Em vez disso, observe-os com calma e questione-os: este pensamento reflete a realidade ou é apenas uma percepção distorcida? Ao questionar a validade dessas ideias, você abre espaço para substituí-las por pensamentos mais construtivos. Marco Aurélio dizia que devemos limpar nossa mente de pensamentos desnecessários da mesma forma que um jardineiro remove ervas daninhas. Substituir pensamentos negativos por positivos não significa mentir para si mesmo ou adotar um otimismo cego. É um processo consciente de escolher pensamentos que estejam em sintonia com seus valores e objetivos.
Por exemplo, em vez de pensar não consigo, você pode dizer, estou aprendendo a conseguir ou cada tentativa me aproxima do meu objetivo. Essa prática pode parecer insignificante no início, mas seu impacto é poderoso. À medida que você repete e reforça pensamentos positivos, começa a reprogramar sua mente, criando uma narrativa interna que apoia seu crescimento e sua resiliência. Imagine que cada pensamento é como uma gota d'água enchendo um copo. Os pensamentos negativos sujam a água, enquanto os positivos a purificam. Se você constantemente alimentar sua mente com ideias construtivas, logo sua percepção da vida mudará, o que antes parecia um obstáculo se tornará uma oportunidade. Essa mudança não acontece da noite para o dia, mas com disciplina e prática, você verá sua força mental crescer. Um exemplo prático desse enfoque é a mudança de mentalidade diante do fracasso. Em vez de ver um erro como o fim do caminho, o estoicismo nos ensina a enxergá-lo como uma lição. Pergunte-se, o que posso aprender com isso? Como posso usar essa experiência para melhorar? Essa mudança na narrativa não apenas reduz o impacto emocional do fracasso, como também te fortalece para seguir com mais sabedoria e determinação. A mensagem essencial é simples: aquilo que você alimenta em sua mente cresce. Aquilo que você ignora, morre. Se você constantemente permite que pensamentos negativos dominem seu espaço mental, eles crescerão até se tornarem barreiras intransponíveis. Mas se escolher alimentar pensamentos que fortaleçam seu espírito, logo perceberá que sua capacidade de enfrentar os desafios da vida é muito maior do que imaginava. Essa prática não exige ferramentas externas nem condições especiais. Exige apenas sua decisão de observar, questionar e escolher conscientemente. O controle dos pensamentos é uma disciplina diária. Todas as manhãs, ao acordar, você tem a oportunidade de escolher com que perspectiva enfrentará o dia. Assim como os estoicos recomendavam a reflexão matinal, você pode reservar um momento para definir suas intenções e se lembrar dos valores que orientam sua vida. E no final do dia, reflita sobre seus pensamentos e ações, perguntando-se se estiveram alinhados com seus objetivos. Em última análise, a força mental não se mede pela ausência de problemas, mas pela sua capacidade de enfrentá-los com calma, clareza e determinação. E essa capacidade começa com o controle dos seus pensamentos. Se você cultivar esse hábito estoico, não apenas se sentirá mais forte, mas também mais em paz, porque saberá que sua mente está alinhada com seus valores e seus propósitos mais elevados. Número 2. A força mental é uma escolha diária. A força mental não é algo com que nascemos, mas algo que construímos dia após dia. Cada decisão que tomamos, desde como enfrentamos um problema até como interpretamos uma crítica, é um tijolo na estrutura da nossa resiliência. O estoicismo nos ensina que, embora não possamos controlar o que acontece ao nosso redor, sempre podemos decidir como responder. Essa decisão, por menor que pareça, é um ato de força mental. É um lembrete constante de que somos responsáveis pela nossa mente e pelas nossas emoções. Todas as manhãs, enfrentamos uma série de escolhas que parecem pequenas, mas que juntas moldam o caráter que mostramos ao mundo. Ao abrir os olhos, você pode optar por começar o dia com gratidão ou se deixar dominar pela ansiedade das tarefas. Pode reclamar do frio, do trânsito, do trabalho, ou pode aceitar essas circunstâncias como partes inevitáveis da vida e focar naquilo que está sob seu controle. Essas pequenas escolhas são os alicerces da sua força mental, e ao praticá-las com constância, você desenvolve uma mente resiliente que não se abala diante das dificuldades. Nossa força é testada pela forma como respondemos às circunstâncias adversas. Quando algo não sai como esperávamos, temos duas opções: lamentar o que não pode ser mudado ou buscar formas de nos adaptar e aprender com a experiência.
Os estoicos, como Marco Aurélio, nos lembravam que a vida está cheia de eventos fora do nosso controle, mas o que sempre está sob nosso domínio é a maneira como os interpretamos. Por exemplo, ao receber uma crítica, você pode se deixar abater ou usá-la como uma oportunidade de reflexão e crescimento. Nesse momento, você está escolhendo conscientemente fortalecer sua mente. Enfrentar os desafios, em vez de evitá-los, é uma das formas mais eficazes de cultivar força interior. Vivemos em uma sociedade que frequentemente busca conforto e evita o esforço. Mas o estoicismo nos ensina que o verdadeiro crescimento acontece no desconforto. Quando você se depara com uma tarefa difícil, como falar em público, aprender algo novo ou enfrentar um conflito, tem a chance de fortalecer seu caráter. Em vez de dizer não consigo, pense isso vai me ajudar a crescer. A cada vez que escolhe enfrentar um desafio em vez de fugir dele, você está treinando sua mente para ser mais forte. A mensagem essencial é clara: a força é o resultado das escolhas que você faz todos os dias. Ao decidir conscientemente como reagir a situações, você assume o controle da sua mente e emoções. Isso não significa que nunca sentirá medo, frustração ou tristeza, mas significa que esses sentimentos não terão poder sobre você. Você aprende a reconhecê-los, aceitá-los e seguir em frente com determinação. Assim como um músculo se fortalece com o exercício, sua mente se torna mais resistente a cada escolha de enfrentar a vida com coragem e clareza. Um exemplo prático disso é a forma como você lida com o fracasso. Imagine que tenta algo novo e não alcança o resultado esperado. Você pode decidir desistir e se convencer de que não é capaz, ou pode analisar o que deu errado, ajustar sua abordagem e tentar novamente. Essa segunda opção exige esforço mental, mas cada vez que você a escolhe, fortalece sua capacidade de lidar com dificuldades futuras. O fracasso deixa de ser uma barreira e se transforma em um mestre que orienta você rumo à melhoria constante. O estoicismo também nos lembra que a força mental não se constrói apenas em grandes decisões, mas nas pequenas. Cada vez que você decide não reclamar de algo trivial, que opta por agir em vez de procrastinar, ou que escolhe perdoar em vez de guardar rancor, está construindo uma mente mais forte. Essas escolhas, por mais pequenas que pareçam, têm um impacto acumulativo. Dia após dia, moldam seu caráter e o preparam para enfrentar os grandes desafios com serenidade e determinação. No fim, a força mental é uma prática diária. É levantar-se a cada dia com a intenção de ser melhor do que ontem. É aceitar que haverá obstáculos, mas também reconhecer que você tem capacidade para superá-los. Cada escolha consciente que você faz é um passo em direção a essa força que tanto valorizamos. Se você praticar essa filosofia com constância, não apenas construirá uma mente mais forte, mas também uma vida mais plena e satisfatória, onde as circunstâncias não definem sua felicidade nem seu sucesso. Número 3. Acredite na sua capacidade de superar qualquer coisa. A autoconfiança é o alicerce da força mental. Sem ela, cada desafio parece intransponível e cada obstáculo se torna uma barreira definitiva. Mas quando você acredita na sua capacidade de superar qualquer coisa, sua mente se transforma em uma ferramenta poderosa que trabalha a seu favor. O estoicismo nos ensina que são nossas percepções, mais do que as circunstâncias, que determinam nosso sucesso ou fracasso. Tudo começa na mente, em como você se enxerga e no que escolhe acreditar sobre suas próprias habilidades. Para cultivar essa confiança, é essencial focar sua atenção nas suas forças e deixar de se comparar com os outros. Cada pessoa tem seu próprio caminho e as comparações só o afastam do que realmente importa, seu progresso pessoal. Em vez de olhar o que os outros conquistaram, pergunte-se quais passos você pode dar hoje para se aproximar dos seus próprios objetivos.
Reconheça as habilidades que já possui, os feitos que já alcançou, por menores que pareçam, e use-os como lembretes da sua capacidade. Epicteto dizia que não devemos nos preocupar em controlar o que está fora do nosso alcance, mas sim focar no que podemos manejar, e o que você sempre pode controlar é sua própria perspectiva e esforço. Tomar atitudes consistentes rumo às suas metas é outra forma poderosa de construir confiança. Cada pequeno passo dado comprova que você é capaz. A ação elimina a dúvida, porque com cada avanço, por menor que seja, você acumula evidências da sua habilidade de continuar em frente. Quando você enfrenta um problema ou desafio, não precisa resolvê-lo por completo de imediato. Basta dar o primeiro passo, depois o próximo e continuar. Marco Aurélio nos lembrava que até o trabalho mais pesado é feito um movimento de cada vez. A confiança se constrói quando, por meio das suas ações, você prova que pode lidar com o que a vida apresentar. As afirmações positivas também são ferramentas eficazes para fortalecer sua autoestima. A forma como você fala consigo mesmo importa mais do que imagina. Se você se repete constantemente, não sou bom o suficiente ou não consigo, sua mente começará a acreditar nisso. Mas se mudar esse diálogo interno para afirmações como estou preparado para superar isso, ou sou mais forte do que imagino, começa a moldar uma narrativa interna que te empodera. Repita essas frases não como um exercício superficial, mas como uma declaração firme do que você sabe que é capaz de realizar. Antes de enfrentar um desafio importante, pratique visualizar-se vencendo. Imagine como seria passar por essa dificuldade com sucesso. Sinta a emoção de superá-la. A mente não distingue com precisão o que você visualiza com clareza daquilo que realmente acontece, por isso esse exercício fortalece sua confiança antes mesmo de agir. Quando estiver diante do desafio, lembre-se dessas imagens e palavras de incentivo que você repetiu. Esses pequenos gestos podem fazer uma enorme diferença na forma como você enfrenta as dificuldades. O estoicismo também nos ensina que os fracassos fazem parte do caminho. Você não define seu valor pelos tombos que leva, mas pela forma como se levanta depois de cair. Cada fracasso é uma chance de aprender, crescer e provar a si mesmo que pode superar mais do que imaginava. Se adotar essa perspectiva, até os momentos mais difíceis se tornam degraus rumo a uma versão mais forte e confiante de si mesmo. No fim das contas, acreditar na sua capacidade de superar qualquer coisa não é questão de sorte ou mágica, é prática constante. É o resultado de escolher conscientemente focar sua mente no que você pode fazer, em vez do que não pode. É agir um passo de cada vez em direção aos seus objetivos, sabendo que cada esforço conta. É mudar o seu diálogo interno para ser seu aliado e não seu sabotador. E, acima de tudo, é entender que sua confiança não depende de resultados imediatos, mas da sua disposição de tentar, de novo e de novo, até alcançar o que deseja. Quando você começa a se ver como alguém capaz, suas ações passam a refletir essa crença. Você enfrenta os desafios com mais coragem, assume riscos calculados e se permite crescer. A confiança em si mesmo não se constrói do dia para a noite. Mas se praticar essas estratégias diariamente, verá como pouco a pouco ela se torna parte essencial da sua vida. E com essa confiança, não há nada que você não possa superar. Número 4. Lembre-se de que você é mais forte do que pensa, a força que habita em você é mais profunda do que imagina. Cada momento difícil, cada queda, cada fracasso que você enfrentou te preparou para ser mais forte, mais resiliente e mais capaz do que acredita. O estoicismo nos lembra que os desafios da vida não existem para nos derrotar, mas para nos moldar. Epicteto dizia que os obstáculos não bloqueiam o caminho.
Eles são o caminho. Cada prova que você superou não apenas deixou a dor para trás, mas construiu uma base sólida sobre a qual você se apoia hoje. Reflita por um instante sobre as adversidades que enfrentou no passado. Pense naqueles momentos em que acreditava que não conseguiria continuar, quando a dúvida e o medo tentaram consumir seu espírito. No entanto, aqui está você, mais forte, mais sábio, porque encontrou dentro de si uma força que nem sabia que possuía. Essa experiência não foi um acidente. Foi uma prova, um lembrete de que você é capaz de enfrentar o que vier, porque já fez isso antes. A memória das suas vitórias passadas é uma ferramenta poderosa. Use-a como escudo ao enfrentar novas dificuldades, lembrando-se de que cada desafio é uma oportunidade para provar mais uma vez do que você é feito. Lembre-se constantemente de que você pode lidar com qualquer coisa que surgir no seu caminho. Você não precisa ter todas as respostas de imediato, nem ser perfeito. O que você precisa é da disposição de seguir em frente, um passo de cada vez, mesmo quando o caminho parecer escuro. Marco Aurélio refletia que a vida é como um fogo que transforma tudo o que toca. Cada problema, cada dificuldade, é combustível que, em vez de apagar sua chama, apenas a faz arder com mais intensidade. Esse fogo interno é a sua força, e quanto mais você o alimenta com coragem e determinação, mais poderoso ele se torna. Desenvolver confiança na sua capacidade de se adaptar e crescer é essencial. A vida é mudança, e a adaptabilidade é uma das maiores forças do ser humano. O que hoje parece imutável, amanhã pode se transformar. E você tem a capacidade de se adaptar a qualquer circunstância. Pense na natureza, o rio que flui não para diante de uma rocha, ele apenas encontra um novo caminho. Da mesma forma, você pode encontrar maneiras de continuar, mesmo quando as coisas não saem como esperado. Essa adaptabilidade não é fraqueza, é força, porque exige coragem para aceitar a mudança e ajustar a rota. Toda vez que enfrentar um obstáculo, pratique o hábito de escrever como suas experiências passadas o prepararam para superá-lo. A escrita não é apenas uma forma de reflexão, mas também um meio de se reconectar com aquela força interior que muitas vezes esquecemos que temos. Ao colocar seus pensamentos no papel, você se lembrará das vezes em que superou o impossível, das vezes em que resistiu quando outros teriam desistido. Esse exercício não é apenas um ato de gratidão pelo seu próprio esforço, mas uma declaração de confiança na sua capacidade de vencer qualquer coisa que a vida apresentar. Os momentos difíceis não são o fim, são o início de uma transformação. A dor que você sente, a incerteza que enfrenta, tudo tem um propósito, se você escolher vê-los como lições. Os estoicos nos ensinam que não é o que acontece que importa, mas como interpretamos o que acontece. Se você escolher ver as dificuldades como oportunidades de crescimento, transforma a adversidade em força. E essa força, uma vez descoberta, o acompanhará em cada passo que der. Você é mais forte do que pensa. Não porque nunca cai, mas porque sempre se levanta. Não porque tem todas as respostas, mas porque tem a coragem de procurá-las. Não porque a vida é fácil, mas porque decidiu enfrentá-la com determinação e bravura. Essa força não é algo que alguém possa tirar de você. É algo que reside dentro de você, esperando para ser lembrado e usado em cada desafio que surgir. Cada dia é uma oportunidade de provar a si mesmo do que é capaz. A vida vai te testar, mas é você quem decide se essas provas vão te derrotar ou te fortalecer. A cada passo, a cada obstáculo superado, você constrói uma vida que reflete não apenas seus valores, mas também sua incrível capacidade de adaptação, crescimento e superação. Nunca se esqueça, dentro de você existe uma força que pode superar qualquer coisa. E essa força, uma vez liberada, é simplesmente imparável.
Número 5. Elimine as vozes internas negativas. A voz interna negativa é o inimigo mais silencioso e constante que enfrentamos. Aquela voz que sussurra que você não é suficiente, que não consegue, que não tem o necessário para alcançar seus objetivos, é um obstáculo persistente, mas não invencível. Segundo o estoicismo, não somos nossas emoções nem nossos pensamentos, e essa voz negativa nada mais é do que um eco de inseguranças passadas e medos não resolvidos. Você tem o poder de silenciá-la, substituí-la e assumir o controle da sua mente. O primeiro passo é identificar quando essa voz começa a falar. Muitas vezes, esses pensamentos surgem de forma automática, quase imperceptível, e antes que percebamos, já estamos presos em um ciclo de autocrítica. A chave é estar consciente. Pare e observe seus pensamentos. Quando essa voz disser você não é suficiente ou você não vai conseguir, pergunte a si mesmo: isso é realmente verdade ou é apenas um reflexo dos meus medos? Reconhecer essa negatividade é o primeiro passo para desativá-la. Marco Aurélio dizia que a alma se colore com a cor dos seus pensamentos e você escolhe quais cores permite. Uma vez identificada essa voz, haja contra ela. Faça exatamente o oposto do que ela diz. Se ela disser que você não é corajoso o suficiente, dê um passo na direção do seu medo. Se disser que você não pode, comece a tentar. Cada vez que você desafia essa negatividade com ação, está treinando sua mente para responder de maneira nova. Uma técnica poderosa é se expor a pequenos desafios que testem sua determinação, como banhos frios ou atividades que o tirem da zona de conforto. Não se trata apenas do ato físico, mas da mensagem que você envia à sua mente: eu sou capaz de suportar o desconforto, sou mais forte do que imagino. Praticar atividades que desafiem diretamente seus medos internos fortalece sua vontade. O estoicismo enfatiza que o caráter se forja na adversidade. E essas práticas são exercícios para a sua mente. Quando você entra na água fria, não está apenas enfrentando o frio físico, mas também aquela voz que diz não consigo. E ao superá-la, você prova que consegue. Cada pequena vitória se acumula, criando uma confiança interna que torna mais fácil calar essas dúvidas no futuro. Além disso, afirmações positivas são ferramentas poderosas para reprogramar sua mente. Toda vez que essa voz negativa tentar surgir, substitua-a por afirmações que reforcem seu valor e sua capacidade. Frases como sou forte e capaz de enfrentar qualquer coisa, ou estou preparado para superar este desafio são declarações simples, mas transformadoras. Não basta dizê-las uma vez, é preciso repetição, convicção e prática. Essas afirmações são como sementes plantadas em sua mente. Quanto mais você as repete, mais profundas criam raízes, até que se tornem a narrativa dominante do seu pensamento. A prática consciente é essencial. Pegue uma atividade desafiadora e use-a como campo de treino para sua mente. Enquanto corre, toma um banho frio ou enfrenta uma tarefa que teme, repita essas afirmações. Acostume sua mente a ouvir palavras de força, em vez de dúvida. Isso não apenas neutraliza a negatividade, como também fortalece sua capacidade de agir sob pressão, eliminando gradualmente o poder daquela voz interna negativa. Os estoicos nos ensinam que a percepção é uma escolha. Epicteto nos lembrava que não são as coisas em si que nos afetam, mas como as interpretamos. Aquela voz negativa é apenas uma interpretação, e você pode escolher mudá-la. Ao substituí-la por afirmações positivas, ao enfrentar seus medos e agir com consciência, você assume o controle da sua mente e cria uma nova narrativa, uma narrativa em que você é suficiente, em que você pode e em que está preparado para superar qualquer obstáculo.
Não permita que essa voz seja a protagonista da sua vida. Você tem o poder de decidir quais pensamentos alimentar e quais deixar morrer de fome. A cada vez que age contra essa negatividade, a cada vez que escolhe enfrentar seus medos, você está construindo uma fortaleza mental que nenhum pensamento pode derrubar. Porque no fim, essa voz não define quem você é. O que te define é sua capacidade de silenciá-la e agir com coragem, determinação e confiança no seu verdadeiro potencial. Número 6. Estabelecer limites fortalece sua autoestima. Estabelecer limites é um ato de amor próprio e respeito por si mesmo. Os limites não são barreiras que separam, mas pontes que conectam você a uma vida mais equilibrada e autêntica. Ao defini-los, você está declarando ao mundo e a si mesmo quais são suas necessidades, valores e prioridades. Segundo o estoicismo, devemos focar no que está sob nosso controle e proteger nosso tempo, energia e bem-estar é uma das formas mais poderosas de exercer esse controle. Marco Aurélio nos ensinou que a chave para a tranquilidade está em viver de acordo com a nossa natureza, e isso inclui respeitar nossas próprias fronteiras. Reconhecer seus limites começa com uma reflexão honesta sobre o que é importante para você. Pergunte-se quais atividades, relações ou compromissos me nutrem. Quais drenam minha energia? Não se trata de construir muros rígidos ao redor da sua vida, mas de identificar o que você precisa para se sentir em paz e manter seu bem-estar. Estabelecer limites é um ato de coragem, porque exige enfrentar não apenas as exigências externas, mas também o desconforto interno que pode surgir ao dizer não. No entanto, cada vez que você respeita seus próprios limites, reforça seu valor pessoal e envia uma mensagem clara: seu bem-estar é uma prioridade. Aprender a dizer não com clareza é uma das habilidades mais valiosas que você pode desenvolver. Muitas vezes evitamos estabelecer limites por medo de rejeição ou de decepcionar os outros. Mas o estoicismo nos lembra que não podemos controlar como os outros vão reagir, só podemos controlar nossas próprias decisões. Dizer não, não é ser egoísta ou indiferente, é ser honesto e autêntico. Quando você comunica seus limites com firmeza e respeito, está mostrando aos outros como deseja ser tratado e o que realmente importa para você. Isso não apenas protege sua energia, como também estabelece relações mais genuínas e saudáveis. Manter seus limites diante da resistência é fundamental. Haverá momentos em que outras pessoas não respeitarão suas decisões, seja por ignorância, desinteresse ou porque se beneficiam da sua falta de limites. Nesses casos, é essencial permanecer firme. Os estoicos nos ensinam a sermos constantes em nossas ações independentemente das circunstâncias externas. Se você decidiu não aceitar um compromisso que contraria suas necessidades, mantenha essa decisão, mesmo diante de pressão ou culpa. Lembre-se, cada vez que cede à pressão externa, está priorizando as expectativas dos outros acima do seu próprio bem-estar. Um exemplo prático de como os limites fortalecem sua autoestima é recusar um convite que não beneficia seu bem-estar. Imagine que você está exausto após uma semana intensa e alguém o convida para sair, mas você sabe que precisa descansar. Dizer não nesse caso não significa rejeitar a pessoa, significa priorizar sua saúde mental e física. Você pode responder com honestidade: agradeço o convite, mas preciso de um tempo para recarregar. Talvez possamos marcar algo em outro momento. Ao fazer isso, você não está apenas respeitando seus limites, está reforçando sua autoestima ao demonstrar a si mesmo que suas necessidades são importantes. O estoicismo também nos ensina que os limites não beneficiam apenas o indivíduo, mas também os relacionamentos. Quando você estabelece limites claros, elimina ambiguidades nas interações e cria um espaço de respeito mútuo.
Pessoas que realmente valorizam quem você é irão respeitar seus limites, porque reconhecem que eles são baseados no seu bem-estar e autenticidade. Por outro lado, aqueles que não respeitam seus limites talvez não sejam as pessoas certas para acompanhá-lo em sua jornada rumo a uma vida mais equilibrada e significativa. No fim das contas, estabelecer limites não é um ato de separação, mas de conexão consigo mesmo. É uma prática diária de reafirmar o que é importante para você e proteger o que o nutre. Cada vez que você decide estabelecer e manter um limite, está construindo uma vida mais alinhada com seus valores e prioridades. Os limites são uma ferramenta poderosa para lembrar que você merece respeito, tanto dos outros quanto de si mesmo. E é nesse respeito que você encontra a liberdade para viver uma vida autêntica, equilibrada e em paz. Número 7. Cultiva a inteligência emocional. A inteligência emocional é uma das ferramentas mais valiosas que podemos desenvolver para viver com resiliência e propósito. O estoicismo nos ensina que não são as emoções que nos controlam, mas como decidimos responder a elas. Ao compreender nossas emoções e gerenciar nossas reações, conseguimos manter a calma sob pressão, fortalecer nossos relacionamentos e enfrentar os desafios com clareza e firmeza. Epicteto dizia que não é o que nos acontece, mas como interpretamos o que nos acontece que define nossa experiência. E essa interpretação começa com a autoconsciência. A autoconsciência é o primeiro passo para cultivar a inteligência emocional, significa prestar atenção às nossas emoções e entender de onde elas vêm. Não se trata de reprimir o que sentimos, mas de reconhecer sem julgamento. Por exemplo, se você sente raiva, pergunte-se o que causou isso. Foi uma reação a algo externo ou a inseguranças internas amplificando essa emoção? Identificar esses gatilhos permite separar a emoção da reação automática. Marco Aurélio nos lembrava que a mente é mais forte do que as paixões, sempre que escolhemos observá-las com objetividade, em vez de sermos arrastados por elas. A regulação emocional é o passo seguinte. Uma vez que você identifica suas emoções, deve aprender a controlá-las e expressá-las de forma construtiva. Isso não significa reprimir sentimentos, mas encontrar formas saudáveis de processá-los. Quando se deparar com uma situação que provoque raiva ou frustração, pare e respire. Dê a si mesmo um momento para refletir antes de reagir. Lembre-se, não controlar suas emoções é permitir que as circunstâncias externas ditem seu estado interno, algo que os estoicos consideravam uma perda de poder pessoal. Ao regular suas emoções, você não só mantém a calma, como também demonstra força e autocontrole, qualidades que inspiram respeito e confiança nos outros. A empatia é outro componente essencial da inteligência emocional. Compreender as emoções dos outros e ver as coisas do ponto de vista deles não apenas fortalece seus relacionamentos, mas também ajuda a resolver conflitos de forma mais eficaz. Quando alguém agir de uma maneira que o incomoda, em vez de reagir impulsivamente, tente entender o que essa pessoa pode estar sentindo ou passando. Isso não significa justificar comportamentos nocivos, mas reconhecer que as emoções humanas são complexas e muitas vezes movidas por medos ou inseguranças. A empatia constrói pontes entre as pessoas, mesmo em momentos de tensão. As habilidades sociais também são fundamentais. Saber comunicar suas emoções e necessidades de forma clara e respeitosa é essencial para construir relacionamentos saudáveis. Não se trata de evitar conflitos, mas de abordá-los com calma e sabedoria. Por exemplo, se alguém o ofendeu, em vez de reagir com raiva, expresse como se sente de forma que promova a compreensão e a resolução. Essa capacidade de lidar com conversas difíceis com equilíbrio emocional é um sinal de maturidade e força. Um exemplo prático de inteligência emocional é manter a calma sob pressão.
Imagine que você enfrenta um conflito no trabalho ou na vida pessoal. Em vez de deixar que a emoção o domine, observe a situação com objetividade. Reconheça o que está sentindo, mas não permita que essas emoções determinem suas palavras ou ações. Respire fundo, reflita sobre a melhor abordagem e responda com clareza e empatia. Ao fazer isso, você não só resolve o conflito de forma mais eficaz, como também prova a si mesmo que é capaz de lidar com situações difíceis com elegância e confiança. A inteligência emocional também fortalece sua capacidade de enfrentar desafios. A vida é cheia de momentos imprevisíveis, mas ao entender suas emoções e manter o controle sobre suas reações, você pode navegar até mesmo pelas tempestades mais intensas com serenidade. Esse equilíbrio interno não beneficia apenas você, ele também inspira os que estão ao seu redor. Quando os outros veem que você consegue lidar com as emoções com calma e clareza, sentem-se mais seguros e confiantes em sua presença. Cultivar a inteligência emocional é uma jornada contínua. Mas cada passo que você dá rumo à autorregulação, a empatia e as habilidades sociais fortalece sua capacidade de viver com propósito e resiliência. Os estoicos nos ensinaram que a verdadeira força não vem de evitar emoções, mas de compreendê-las e usá-las como ferramentas para o crescimento. Ao desenvolver essa inteligência, não só melhoramos nossos relacionamentos e enfrentamos desafios com mais confiança, como também passamos a viver de forma mais plena e autêntica, alinhados com nossos valores mais profundos. Número 8. Quebre os padrões que te limitam. Quebrar os padrões que te limitam é um ato de coragem e transformação. Os estoicos nos ensinam que não são as circunstâncias externas que nos impedem, mas os hábitos mentais e emocionais que permitimos que governem nossas vidas. Toda vez que você enfrenta uma situação difícil e responde da mesma maneira de sempre, está reforçando um padrão que talvez já não te sirva mais. Mas quando decide mudar essa resposta, mesmo que minimamente, está dando um passo em direção à liberdade. O primeiro passo para quebrar um padrão é reconhecê-lo. Isso exige honestidade e autoconsciência. Pergunte-se: quais hábitos me mantêm estagnado? Talvez seja a procrastinação, a autocrítica constante ou o medo de sair da zona de conforto. Esses padrões se formaram ao longo do tempo, mas não são permanentes. Marco Aurélio dizia que nossas vidas são aquilo que nossos pensamentos fazem delas. Se você consegue identificar o pensamento por trás de um hábito negativo, pode começar a desmontá-lo e substituí-lo. A mudança começa na mente. Quebrar um padrão não é apenas agir diferente, é pensar diferente. Toda vez que você toma uma decisão, sua mente buscará o caminho familiar, o padrão repetido inúmeras vezes. É aí que entra a filosofia estoica, focar no que você pode controlar, e isso inclui sua perspectiva. Se você sempre viu o fracasso como um obstáculo, decida enxergá-lo como uma oportunidade. Se sempre evitou riscos por medo da rejeição, escolha focar no que pode aprender com a experiência. Essa mudança na forma de pensar é o que abre a porta para novas ações. O estoicismo também nos ensina que o progresso exige ação, mesmo nas pequenas coisas. Identifique um hábito que esteja te limitando e trabalhe para substituí-lo por um que impulsione seu crescimento. Por exemplo, se você tende a procrastinar, crie um sistema onde tome ação imediata em tarefas pequenas. Se percebe que está preso em pensamentos negativos, pratique substituí-los por afirmações que reforcem sua confiança. Não se trata de mudar tudo de uma só vez, mas de construir um novo padrão, um passo de cada vez. A chave para romper um padrão é a consistência. Os velhos hábitos não desaparecem sem resistência, e haverá momentos em que parecerá que você está regredindo. Mas cada vez que você escolhe um novo caminho,
mesmo que seja difícil, está treinando sua mente e seu corpo para reagir de forma diferente. Pense em um rio que escavou um leito profundo ao longo dos anos. Mudar o curso da água exige tempo e persistência, mas com cada pequeno desvio, o novo caminho se torna mais claro e o antigo começa a desaparecer. Um exemplo prático desse processo é enfrentar o medo da rejeição. Se você tem o hábito de evitar situações em que pode falhar ou ser julgado, comece a se expor a pequenos riscos. Talvez seja iniciar uma conversa com um desconhecido, apresentar uma ideia em uma reunião ou tentar algo novo que sempre adiou. Cada vez que você faz isso, está rompendo o padrão do medo e construindo um de coragem. No início pode ser desconfortável, mas com o tempo perceberá que o medo perde sua força. Quebrar os padrões que te limitam é um compromisso com você mesmo. Não é fácil, mas cada pequeno passo conta. Os estoicos nos lembravam que a verdadeira força não está em evitar a dificuldade, mas em enfrentá-la com coragem e determinação. Cada vez que você escolhe a mudança, está reivindicando seu poder pessoal, lembrando a si mesmo que não é definido pelos velhos hábitos, mas pelas decisões que toma hoje. A mensagem essencial é clara: seus padrões atuais não são seu destino. Você tem o poder de mudar sua perspectiva, suas ações e, em última instância, sua vida. Ao identificar os hábitos que te limitam, ao agir conscientemente e ao se manter firme nesse compromisso, você pode transformar até mesmo as áreas mais estagnadas da sua vida em solo fértil para o crescimento. Cada decisão que você toma para romper um padrão é uma declaração de que escolhe avançar, e isso é o que define seu caminho rumo a uma vida mais plena e autêntica. Número 9. O desconforto é seu aliado, não seu inimigo. O desconforto não é seu inimigo, é um mestre que desafia você a crescer. No estoicismo, o desconforto é visto como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento pessoal. Quando você enfrenta situações desconfortáveis, está saindo da zona de conforto, onde velhos hábitos e crenças limitantes prosperam. Marco Aurélio dizia que o fogo transforma tudo o que toca em sua própria essência, e da mesma forma, o desconforto pode transformá-lo em alguém mais forte, mais resiliente e mais capaz. Buscar deliberadamente o desconforto é uma prática que desafia sua mente e fortalece seu caráter. Pense em um banho frio ao acordar, em realizar uma tarefa que você vem adiando ou em enfrentar um medo interno. Essas experiências podem parecer pequenas, mas o ato de enfrentá-las com coragem treina sua mente para ver o desconforto não como uma ameaça, mas como uma oportunidade. Epicteto nos lembrava que não são as coisas externas que nos afetam, mas nossas percepções sobre elas. Ao mudar sua percepção do desconforto, você deixa de evitá-lo e começa a usá-lo como um degrau rumo à sua melhor versão. Cada vez que você escolhe uma ação desconfortável, envia uma mensagem clara à sua mente: você está disposto a avançar em direção às suas metas, independentemente dos obstáculos. O desconforto não é um sinal de retrocesso, é um sinal de progresso. Se você sempre faz o que é fácil e familiar, suas habilidades e sua resiliência permanecem estagnadas. Mas quando decide enfrentar o difícil, mesmo com medo, você está construindo uma mentalidade que não se curva diante dos desafios. É nesses momentos que o verdadeiro crescimento acontece, quando você descobre que é capaz de muito mais do que imaginava. O desconforto também prepara você para desafios futuros. Cada vez que supera uma experiência desconfortável, percebe que pode lidar com mais do que pensava. Aquela conversa difícil que você adiou e finalmente teve prova que você é capaz de enfrentar situações tensas. Aquele desafio físico que parecia impossível e que você completou fortalece sua confiança.
Essas pequenas vitórias acumuladas não apenas o fortalecem, como também constroem uma base sólida para enfrentar desafios ainda maiores no futuro. Reflita sobre como cada momento desconfortável moldou seu caráter. Os momentos mais difíceis da sua vida provavelmente ensinaram as lições mais valiosas. Talvez tenha sido um fracasso que o obrigou a repensar sua abordagem, ou uma perda que o ensinou o valor da gratidão. Essas experiências não apenas o fortaleceram, mas também o prepararam para encarar novas dificuldades com uma perspectiva mais madura. Como dizia Sêneca, a adversidade é o solo onde floresce a virtude. Comprometa-se toda semana a escolher uma ação desconfortável que você vem evitando. Pode ser uma conversa sincera com alguém querido, um desafio físico que o intimida, ou algo simples como dizer não a um convite, quando você precisa de tempo para si mesmo. Enfrentar essas situações não apenas fortalecerá sua resiliência, mas também mostrará que muitas vezes o medo do desconforto é maior do que o desconforto em si. Uma vez que você passa por essa experiência, percebe que sobreviveu, que cresceu e que agora é mais forte. O desconforto não é algo de que você deve fugir, mas algo que deve buscar ativamente. Ele é um sinal de que você está vivo, que está desafiando seus limites e crescendo. Quando começa a vê-lo como um aliado e não como um inimigo, sua relação com o esforço e a adversidade muda completamente. Você não precisa que a vida seja fácil para se sentir em paz, só precisa saber que está fazendo o seu melhor para seguir em frente, mesmo quando o caminho for difícil. O estoicismo nos lembra que o crescimento e a força não vêm de evitar a dor, mas de enfrentá-la com coragem e determinação. O desconforto não é algo que o define, é algo que o molda. E quando você aprende a abraçá-lo, descobre uma força dentro de si que nem sabia que existia. Uma força que o impulsiona a ser sua melhor versão em qualquer circunstância. Número 10. Construa uma confiança inabalável. A confiança inabalável não é algo que simplesmente aparece. Ela se constrói passo a passo, decisão após decisão. É o conhecimento profundo de que você é capaz de lidar com qualquer coisa que a vida coloque no seu caminho, mesmo quando não tem todas as respostas. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força não vem da invulnerabilidade, mas da disposição de enfrentar a incerteza com autenticidade e determinação. Epicteto dizia que não controlamos os eventos externos, mas sim a nossa resposta a eles, e é essa resposta que forma a base de uma confiança genuína. Comparar-se com os outros é um dos maiores obstáculos para construir confiança. Cada pessoa tem seu próprio caminho, seus próprios desafios e seu próprio tempo. Procurar validação externa apenas desvia sua atenção do que realmente importa, o seu progresso pessoal. Em vez de focar no que os outros conquistaram, reflita sobre o quanto você já avançou. Talvez ainda não esteja onde deseja, mas com certeza já não está onde começou. Marco Aurélio nos lembrava que não devemos nos distrair com o que os outros pensam ou fazem, mas sim focar em viver segundo nossos próprios princípios. Cada pequeno progresso que você faz é uma vitória que merece ser reconhecida. Os fracassos são inevitáveis, mas não são sinais de incompetência, e sim oportunidades de aprendizado e crescimento. Cada erro que você comete é uma lição disfarçada, uma chance de afinar suas habilidades e fortalecer seu caráter. O estoicismo nos convida a ver os fracassos como parte natural do processo de evolução. Quando algo não sai como esperado, em vez de se punir, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Como posso melhorar? Essa mudança de perspectiva transforma os erros em degraus para uma confiança ainda maior. Lembre-se, não se trata de evitar a queda, mas de provar a si mesmo que você pode se levantar e cada vez mais forte.
A maneira como você fala consigo mesmo também desempenha um papel crucial. Muitas vezes, somos nossos piores críticos, alimentando a mente com dúvidas e julgamentos. Mas essa voz interna pode ser reprogramada. Sêneca dizia que a vida é curta demais para ser desperdiçada com pensamentos negativos. Falar consigo mesmo de forma positiva e encorajadora não é apenas otimismo, é uma ferramenta poderosa para construir uma autoimagem sólida. Toda vez que você conquista algo, por menor que seja, reconheça. Em vez de focar no que ainda falta, celebre o que foi feito e reforce com palavras inspiradoras. Diga a si mesmo frases como "tenho orgulho de ter tentado" ou "isso foi um passo à frente". A confiança se fortalece com a ação. Todas as noites, reserve um momento para refletir sobre seu dia e escreva 3 coisas que você fez bem. Talvez tenha completado uma tarefa que vinha adiando, enfrentado uma situação difícil, ou simplesmente decidido tentar novamente após um revés. Escreva como essas ações demonstram sua capacidade de lidar com os desafios da vida. Esse exercício não só reforça sua confiança, como também treina sua mente a buscar o positivo, mesmo nos dias mais difíceis. Construir uma confiança inabalável não significa nunca sentir medo ou dúvida, significa aceitar que essas emoções são naturais, mas não deixar que definam quem você é. É agir apesar delas, sabendo que cada passo em direção ao progresso, por menor que seja, é uma declaração da sua força interior. O estoicismo nos lembra que não controlamos o resultado final, mas controlamos o esforço que colocamos no processo. E quando esse esforço é feito com autenticidade e coragem, você constrói uma base de confiança que nada pode abalar. No fim, a confiança não se trata de perfeição nem de ter todas as respostas. Trata-se de ser verdadeiro consigo mesmo, de abraçar tanto suas forças quanto suas áreas de crescimento, e de seguir em frente com determinação. É reconhecer que, embora o caminho possa ser difícil, você tem o necessário para trilhá-lo. Toda vez que escolhe acreditar em si mesmo, toda vez que age apesar das dúvidas, está construindo uma confiança que o sustentará em qualquer circunstância, porque a verdadeira força não está em evitar os desafios, mas em enfrentá-los com a certeza de que, aconteça o que acontecer, você vai conseguir seguir em frente. Número 11. Visão além das circunstâncias. A vida está repleta de desafios, obstáculos e momentos em que parece que tudo está contra você. Mas os estoicos nos ensinam que a verdadeira força não está em evitar essas dificuldades, e sim em manter uma visão clara além das circunstâncias. É fácil perder o rumo quando a adversidade nos atinge, mas o que realmente importa não é o que acontece, e sim como você escolhe enfrentar. Marco Aurélio dizia que devemos nos lembrar de que cada dia é uma oportunidade para viver de acordo com nossos princípios, mesmo quando as circunstâncias tentam nos desviar. A chave para manter essa visão está em focar no que está sob seu controle. Você não pode escolher tudo o que acontece ao seu redor, mas pode escolher como reagir a isso. Se você perde de vista seus objetivos por se preocupar demais com o que está fora do seu controle, está entregando seu poder. Mas ao concentrar-se nas suas ações, na sua atitude e nas decisões que estão em suas mãos, você retoma o controle e continua avançando rumo aos seus objetivos, mesmo no meio da tempestade. Epicteto nos lembrava que não é o evento que nos perturba, e sim a nossa interpretação sobre ele. Ao mudar sua perspectiva, você muda sua realidade. Dificuldades temporárias não devem obscurecer suas metas maiores. Imagine que você está subindo uma montanha e de repente o caminho se torna íngreme, escorregadio ou difícil de seguir. Nesses momentos, é fácil pensar em desistir. Mas se você mantiver os olhos no topo, lembrará por que começou a subida.
A visão de longo prazo é o que impulsiona você a seguir em frente. Os estoicos viam os desafios não como barreiras, mas como oportunidades de fortalecer o caráter. Toda vez que você enfrenta uma dificuldade e decide continuar, está construindo não apenas sua resiliência, mas também uma conexão mais profunda com seus valores e propósitos. Reavaliar seus objetivos com regularidade é uma prática essencial. A vida muda e suas metas também podem precisar de ajustes para continuar alinhadas com o que você realmente valoriza. Reserve um tempo para refletir aquilo que você está perseguindo ainda está em sintonia com seus princípios. Isso não significa desistir dos seus sonhos quando surgem obstáculos, mas sim garantir que cada passo esteja te aproximando de uma vida mais autêntica e significativa. Sêneca dizia que, se você não sabe para qual porto está navegando, nenhum vento será favorável. Ter clareza sobre seus objetivos dá direção, mesmo nos momentos mais incertos. Quando enfrentar adversidades, lembre-se de que elas são temporárias. As tempestades sempre passam, mas o que você constrói durante elas é o que realmente permanece. Se você permitir que as circunstâncias o definam, perderá de vista o poder que tem para decidir quem é e para onde está indo. Cada desafio pode ser uma oportunidade para provar a si mesmo que sua visão é mais forte do que qualquer dificuldade. Não se trata de ignorar a dor ou a frustração, mas de usá-las como combustível para seguir em frente. Ao aceitar as dificuldades como parte do processo, você se liberta da resistência interna que o paralisa. A prática diária de manter uma visão além das circunstâncias exige compromisso com seus valores e objetivos, mesmo quando o caminho não estiver claro. A cada dia pergunte-se: estou agindo de acordo com o que acredito? Estou caminhando em direção ao que realmente quero? Ou estou permitindo que distrações e obstáculos me desviem? Esse nível de reflexão proporciona clareza e foco, permitindo que você navegue mesmo pelas situações mais complicadas com confiança e determinação. No fim das contas, manter uma visão além das circunstâncias é um ato de fé em si mesmo e na sua capacidade de superar qualquer coisa. É entender que as adversidades não são o fim do caminho, mas um capítulo na sua história de crescimento. É escolher seguir em frente com propósito, sabendo que cada passo, por menor que seja, o aproxima de uma vida mais plena e autêntica. Os estoicos nos ensinam que a grandeza não está em evitar as dificuldades, mas em enfrentá-las com a certeza de que nossa visão e nossas metas valem cada esforço. Número 12. A gratidão molda a perspectiva. A gratidão é uma ferramenta poderosa que tem o potencial de transformar a forma como você vê o mundo. Nos momentos de adversidade, quando tudo parece estar contra você, a gratidão atua como uma âncora que o mantém firme e conectado ao que realmente importa. Marco Aurélio, em suas meditações, nos convida a refletir diariamente sobre o que temos e não apenas sobre o que nos falta. Praticar a gratidão não significa ignorar os problemas, mas reconhecer que mesmo em meio às dificuldades, sempre há algo pelo qual agradecer. Quando você enfrenta situações difíceis, é fácil cair em um estado mental centrado na escassez, no que falta, no que deu errado ou no que não atendeu às suas expectativas. Mas a gratidão muda esse foco. Ela o convida a olhar para o que está presente, para o que você aprendeu, para o que ainda permanece com você. É uma mudança de perspectiva que transforma a sensação de carência em abundância. Por exemplo, se você está enfrentando um desafio, pode escolher vê-lo como um fardo ou como uma oportunidade de crescimento. Ao reconhecer as lições e o valor de cada experiência, você está praticando a gratidão de forma profunda e significativa. Refletir diariamente sobre aquilo pelo qual você é grato pode mudar completamente sua mentalidade. Ao final de cada dia, reserve um momento para pensar em 3 coisas pelas quais você sente gratidão.
Não precisam ser grandes acontecimentos, podem ser tão simples quanto uma conversa inspiradora, um momento de paz ou até mesmo um desafio que revelou uma força interna que você desconhecia. Esse exercício, embora simples, treina sua mente para focar no positivo, mesmo em tempos difíceis. Epicteto dizia que não são os eventos externos que nos perturbam, mas a nossa percepção deles. A gratidão é uma forma de moldar essa percepção para algo mais equilibrado e fortalecedor. A prática da gratidão também o ajuda a viver no presente. Muitas vezes, nos perdemos em preocupações com o futuro ou arrependimentos do passado, o que nos desconecta do agora. Quando você pratica a gratidão, é forçado a parar e apreciar o momento presente, com todas as suas imperfeições e desafios. Esse ato de presença não apenas reduz a ansiedade, como também ajuda você a encontrar sentido e propósito nas pequenas coisas da vida diária. Um diário de gratidão é uma ferramenta prática que pode aprofundar essa prática. Dedique alguns minutos por dia para escrever não apenas aquilo pelo qual é grato, mas também o porquê. Esse porquê é importante porque obriga você a refletir sobre o significado por trás de cada experiência. Além disso, expressar seu apreço diretamente às pessoas em sua vida tem um impacto profundo, não apenas nelas, mas também em você. Quando você agradece a alguém, fortalece os laços humanos que o sustentam nos momentos mais difíceis. A gratidão não elimina os desafios da vida, mas muda a forma como você os enfrenta. Quando você escolhe focar no que tem, em vez do que falta, desenvolve uma resiliência que permite seguir adiante com mais clareza e força. Mesmo nos momentos mais escuros, há luz se você decidir procurá-la. Talvez essa luz seja uma lição que irá ajudá-lo no futuro, ou simplesmente a presença de alguém que o apoia. O ato de buscar e encontrar motivos para agradecer em meio à adversidade fortalece seu caráter e conecta você com uma perspectiva mais ampla da vida. A gratidão é mais do que um exercício mental, é um estilo de vida. É uma decisão diária de olhar além dos problemas e focar nas oportunidades, nos relacionamentos e nas experiências que enriquecem sua existência. Quando você transforma a gratidão em hábito, não apenas muda sua perspectiva, como também fortalece sua capacidade de enfrentar a adversidade com calma e determinação. Sêneca dizia que não é a riqueza que nos faz felizes, mas a satisfação com o que já temos. Praticar a gratidão não significa se conformar, mas sim reconhecer o valor do que você possui enquanto continua trabalhando pelo que deseja. Em última instância, a gratidão o liberta do peso da negatividade e permite que você viva com um senso mais profundo de propósito e paz. É um lembrete de que, embora a vida possa ser difícil, sempre há algo pelo qual ser grato. E nessa gratidão, você encontra a força para seguir em frente, a clareza para apreciar o presente e a resiliência para enfrentar o que vier. Número 13. O compromisso com a autodisciplina. A autodisciplina é o alicerce sobre o qual se constrói uma vida com propósito e significado. Não se trata de punição nem de renúncia ao prazer, mas de cultivar a capacidade de agir de acordo com suas metas e valores, mesmo quando as emoções ou o ambiente o empurram em outra direção. Segundo os estoicos, o verdadeiro poder reside em governar a si mesmo. Epicteto dizia que o homem livre não é aquele que faz o que quer, mas o que é dono de si, e esse domínio começa com a autodisciplina. Estabelecer hábitos pequenos e sustentáveis é a base da autodisciplina. Muitas vezes pensamos que para alcançar grandes mudanças, precisamos de esforços monumentais. Mas o progresso real acontece nos detalhes do dia a dia. Se você quer se tornar mais forte, não precisa levantar o maior peso hoje, precisa começar com constância. Se quer mais clareza mental, não precisa de horas de meditação. Bastam alguns minutos por dia.
A chave está em criar um sistema tão simples que você não consiga falhar. Marco Aurélio dizia que uma vida bem vivida é feita de atos repetidos em alinhamento com nossos princípios. Ao estabelecer esses pequenos hábitos, você está treinando sua mente e seu corpo para avançar consistentemente rumo às suas metas. Resistir à gratificação imediata é outro pilar da autodisciplina. Vivemos em um mundo que constantemente nos oferece distrações e recompensas instantâneas, mas muitas dessas coisas nos afastam do que realmente importa. O estoicismo nos ensina a priorizar as metas de longo prazo acima dos prazeres momentâneos. Quando estiver diante de uma decisão, pergunte se isso me aproxima ou me afasta dos meus objetivos. Esse simples exercício de reflexão pode transformar completamente a forma como você escolhe gastar seu tempo e energia. A autodisciplina não significa dizer não a tudo, mas sim dizer sim ao que realmente tem valor. Manter o foco nas suas prioridades exige eliminar distrações desnecessárias. Muitas vezes nos desviamos não por falta de capacidade, mas porque deixamos que coisas sem importância consumam nosso tempo. Sêneca nos lembrava que não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito do que temos. Planejar o seu dia com intenção é uma ferramenta poderosa. Ao começar cada jornada, defina 3 tarefas principais que contribuam diretamente para os seus objetivos. Não importa quantas distrações surjam, cumpra essas tarefas. Isso não apenas fortalece sua autodisciplina, como também proporciona um senso de realização e direção. A autodisciplina não significa que será sempre fácil ou confortável agir de acordo com seus valores, mas é justamente nesses momentos de resistência que o seu caráter se fortalece. Quando você escolhe levantar cedo para treinar, mesmo preferindo ficar na cama, está cultivando uma mente que não se rende à preguiça. Quando opta por trabalhar no seu projeto em vez de se perder nas redes sociais, demonstra que valoriza seu propósito mais do que entretenimento passageiro. Essas decisões repetidas constroem a força mental que permitirá superar qualquer desafio. Ao praticar a autodisciplina, você também desenvolve uma relação mais profunda consigo mesmo. Cada vez que cumpre uma promessa que fez a si mesmo, fortalece sua autoestima e confiança. Por outro lado, quando não cumpre o que diz, começa a duvidar de si. O estoicismo nos ensina que o autorrespeito é fundamental para uma vida virtuosa. Ao agir em alinhamento com suas metas e valores, você não apenas avança em direção aos seus objetivos, como também cultiva um respeito interno que é a base de uma vida autêntica. A disciplina não é um caminho fácil, mas é o mais gratificante. Você não precisa ser perfeito, precisa de consistência e compromisso. Alguns dias serão mais desafiadores que outros, mas cada esforço, por menor que seja, conta. Ao escolher a autodisciplina, você escolhe a liberdade, liberdade da procrastinação, das desculpas e dos padrões que o limitam. É nesse compromisso consigo mesmo que você encontra a verdadeira força, aquela que não depende das circunstâncias, mas da sua vontade de continuar, aconteça o que acontecer. A autodisciplina não é um destino, é um processo contínuo. É o ato de se construir todos os dias, de escolher o que importa acima do que é fácil e de se manter fiel aos seus valores. Quando você adota essa filosofia, descobre que é capaz de enfrentar qualquer desafio que a vida apresentar, porque você se preparou para isso. E essa preparação é o que lhe permitirá viver uma vida cheia de propósito, significado e verdadeira liberdade. Número 14. A ação como base da mudança não acontece com ideias nem com desejos. Ela acontece com ação. Os maiores objetivos e os sonhos mais ousados não passam de ilusões se você não agir. Os estoicos compreenderam isso profundamente. Marco Aurélio escreveu:
O que está no caminho torna-se o caminho, lembrando-nos de que os obstáculos que encontramos não são desculpas para parar, mas a própria razão para continuar. A mudança começa quando você decide dar o primeiro passo, mesmo que ainda não se sinta totalmente preparado. A ação não precisa ser perfeita nem grandiosa, ela só precisa acontecer. Muitas vezes, ficamos paralisados esperando o momento ideal ou as condições perfeitas. Mas esse momento nunca chega. O que você realmente precisa é começar, mesmo que seja com algo pequeno. Um passo, uma decisão, uma ação, por mais simples que pareça, é o que quebra a inércia e cria o impulso. Se você tem uma meta que parece inalcançável, pergunte-se: o que posso fazer hoje para me aproximar dela? Talvez seja anotar uma ideia, fazer uma ligação ou dedicar 10 minutos a um projeto importante. Esse pequeno ato, repetido dia após dia, torna-se a mudança que você busca. O estoicismo nos ensina a focar no que podemos controlar. Você não pode garantir o sucesso nem eliminar todos os obstáculos, mas pode decidir o que fará em seguida. Cada vez que escolhe agir, você reivindica seu poder sobre as circunstâncias. Não importa se o passo é pequeno ou grande, o que importa é que você está se movendo para a frente. Esse movimento não apenas o aproxima dos seus objetivos, como também fortalece sua confiança. Cada ação que você toma é uma prova de que é capaz de lidar com o que vier, de que não está limitado por suas dúvidas ou medos. As pequenas ações têm um poder imenso, porque são sustentáveis e acumulativas. É fácil subestimar o impacto de um pequeno passo, mas quando repetido com consistência, os resultados se acumulam. Se você quer aprender algo novo, não precisa dominar tudo em um dia. Apenas dedique alguns minutos por dia ao estudo. Se quer melhorar sua saúde, não precisa correr uma maratona amanhã. Basta sair para caminhar hoje. A mudança não ocorre de repente. Ela acontece lentamente, através da repetição de ações simples. Sêneca dizia que a constância supera até o talento, porque é a ação diária que define seu progresso. A ação também é a melhor resposta ao medo e à dúvida. Quando você enfrenta um desafio ou projeto que o intimida, a tentação é adiar ou evitar. Mas o ato de começar, ainda que com algo pequeno, reduz esse medo. Ao agir, você prova a si mesmo que é capaz de enfrentar o desconhecido. E esse ato reforça sua confiança. É um ciclo: a ação gera confiança, e a confiança gera mais ação. Epicteto nos ensinou que não basta desejar o bem, é preciso agir para que o bem se torne realidade. A prática diária de agir com intenção transforma sua vida. Não importa quão grandes ou pequenas sejam suas metas, cada dia é uma nova chance de se aproximar delas. Ao final de cada dia, reflita: o que fiz hoje para avançar? Se você deu até mesmo um pequeno passo, está no caminho certo. Se não agiu, pergunte-se: o que me impediu? E comprometa-se a não permitir que essa mesma barreira o detenha amanhã. Esse nível de honestidade e compromisso consigo mesmo é o que impulsiona o crescimento. A ação não transforma apenas o seu entorno, transforma quem você é. Cada passo que você dá não apenas o aproxima de seus objetivos, mas também redefine sua identidade. Você começa a se ver como alguém capaz, alguém que age, mesmo diante das dificuldades, alguém que não desiste. Essa transformação interna é tão poderosa quanto a mudança externa que você busca, porque no fim, não é apenas o que você conquista que importa, é em quem você se transforma no processo. Quando você decide agir, toma o controle da sua vida. Você deixa de ser refém das circunstâncias e passa a ser o autor da sua jornada. Ideias e metas só têm valor quando são colocadas em prática. Por isso, não espere o momento perfeito.
Não busque garantias nem condições ideais. Haja hoje, porque é na ação que a verdadeira mudança acontece, e é através dela que você se aproxima da vida que realmente deseja viver. Número 15. O crescimento ao longo da vida exige curiosidade e humildade. O crescimento pessoal não é um destino, é uma jornada que dura a vida inteira. Cada dia traz consigo oportunidades para aprender, melhorar e se transformar, se você decidir abraçá-las com curiosidade e humildade. Os estoicos entendiam que a vida é um processo contínuo de autodescoberta, não uma corrida até um ponto final. Marco Aurélio escrevia em suas reflexões que mesmo nos últimos dias de sua vida, continuava se esforçando para compreender a si mesmo e o mundo ao seu redor. Essa busca constante é o que define o verdadeiro crescimento. O crescimento não é linear. Haverá momentos de avanço e retrocesso, de clareza e confusão. Mas o que realmente importa é como você decide responder a essas experiências. A curiosidade é a centelha que acende o desejo de aprender. Quando você se permite fazer perguntas, explorar novas ideias e aceitar que não sabe tudo, abre a porta para uma transformação genuína. A humildade, por sua vez, permite reconhecer que sempre há algo a aprender, mesmo nas situações mais difíceis ou com as pessoas que você menos espera. Epicteto dizia que não se trata de parecer sábio, mas de buscar constantemente a sabedoria. Superar o desconforto é parte fundamental desse processo. Aprender algo novo ou enfrentar um desafio desconhecido pode ser intimidador, mas também é uma oportunidade de crescimento. O desconforto não é sinal de fracasso, mas de que você está saindo da zona de conforto. Os estoicos viam o esforço e a adversidade como ferramentas para fortalecer o caráter. Cada contratempo, cada erro, é uma lição disfarçada. Em vez de temer o fracasso, abrace-o como parte natural do aprendizado. Reflita sobre o que deu errado, ajuste sua abordagem e siga em frente com determinação. A reflexão regular é uma prática essencial para se manter no caminho do crescimento. Ao final de cada dia, pergunte-se: o que aprendi hoje? O que poderia ter feito melhor? Como posso aplicar o que aprendi amanhã? Esse hábito não apenas ajuda a processar suas experiências, como também o mantém focado na sua evolução. Sêneca aconselhava tirar um momento todas as noites para revisar o dia e avaliar se nossas ações estavam alinhadas com nossos valores. Esse tipo de autoconsciência permite crescer de forma intencional, sem deixar que as lições passem despercebidas. Cercar-se de pessoas inspiradoras também é essencial para o crescimento contínuo. Os estoicos acreditavam que o ambiente influencia profundamente o caráter. Busque pessoas que desafiem você a pensar diferente, que o motivem a ser melhor e o apoiem em sua jornada. Essas conexões não apenas oferecem novas perspectivas, elas também o inspiram a continuar aprendendo e evoluindo. E a humildade permite aceitar seus ensinamentos sem sentir que isso diminui o seu próprio valor. Um exemplo prático desse compromisso com o crescimento é aprender uma nova habilidade. Pode ser algo que você sempre quis tentar, mas adiou por medo de não ser bom logo no início. Talvez aprender um idioma, tocar um instrumento ou desenvolver uma habilidade técnica. O começo será desconfortável, e você certamente cometerá erros. Mas com curiosidade, verá esses erros não como obstáculos, e sim como passos necessários para o progresso. Cada pequeno avanço é uma vitória, e a humildade ajuda a aceitar que o caminho do aprendizado nunca é isento de tropeços. O crescimento contínuo exige que você abrace cada experiência como uma oportunidade para aprender. Mesmo nos momentos desafiadores, quando tudo parece estar contra você, há algo valioso a ser extraído. Talvez uma nova perspectiva, uma força que você não sabia que tinha, ou uma lição que o prepara para o futuro.
O estoicismo nos ensina que a vida não é sobre evitar os problemas, mas aprender a enfrentá-los com sabedoria e resiliência. Cada experiência, boa ou ruim, é parte da sua transformação. A curiosidade e a humildade são os pilares que sustentam esse compromisso com o crescimento. A curiosidade impulsiona você a buscar, explorar e questionar. A humildade lembra que você nunca saberá tudo, mas sempre pode aprender algo a mais. Juntas, essas qualidades permitem que você avance com propósito, não importa quantas reviravoltas o caminho apresente. Porque o verdadeiro crescimento não tem fim, é um processo contínuo que o aproxima, dia após dia, da sua melhor versão. Antes de terminarmos, quero convidar você a reafirmar seu compromisso consigo mesmo. Vá até os comentários e escreva: a partir de agora, escolho ser minha melhor versão. Sou estoico. Faça dessa frase uma constante da sua força interior e da sua decisão de crescer a cada dia. Nos vemos no próximo vídeo, e lembre-se, a verdadeira transformação começa com cada pequeno passo. Até breve.